Fala, trilheiros e trilheiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge, eu tenho alguns cursos gravados aqui no Trilhante e neste módulo nós abordaremos os principais aspectos relativos aos crimes contra a administração da justiça. Nessa primeira aula, falaremos sobre os delitos de reingresso de estrangeiro expulso e denunciação caluniosa. Vamos juntos? Para começar, o crime de reingresso de estrangeiro expulso. Estamos conversando sobre o delito previsto no artigo 338 do Código Penal, cuja redação é reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de uma nova expulsão após o cumprimento da pena, e estamos abordando um crime próprio. Por quê? Este crime somente pode ser praticado por um estrangeiro que já tinha sido expulso anteriormente do território nacional. Tudo bem? Quem é estrangeiro, turma? Estrangeiro é um conceito por negação. É todo aquele que não seja brasileiro nato ou naturalizado nos termos do artigo 12 da Constituição Federal. Perfeito? E o que seria expulsão? Às vezes a gente vê em séries, filmes ou mesmo no noticiário conceitos de extradição, expulsão e deportação. Qual que seria a diferença? Turma, rapidamente, que a aula não é disso, mas deportação é o ato por meio do qual o Brasil tira do nosso território alguém, um estrangeiro, que está aqui de maneira irregular. Alguém que não seguiu os trâmites diplomáticos para entrar no Brasil. Perfeito? Agora, na extradição, é quando o Brasil entrega alguém para uma nação estrangeira e este alguém ali praticou um crime. Beleza? Então, alguém pratica um crime em outro país e está no Brasil. Esse país solicita a entrega desta pessoa para que a pessoa lá vá responder por um processo ou cumprir pena. Isto é extradição, perfeito? Agora, na expulsão, ela está prevista no artigo 54, caput da Lei 13.445 de 2017, e a expulsão ela é uma medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, quando alguém é expulso do Brasil, é porque a pessoa pratica um crime aqui em território nacional e o Brasil entende que esta pessoa não é mais bem-vinda em nosso território. Não vale a pena manter esta pessoa em nosso território. E a expulsão, além de você tirar a pessoa do seu território, você impede que ela reingresse por um tempo determinado. E aí, se esta pessoa descumprir esse período, ela incide no crime de reingresso de estrangeiro expulso. Perfeito? E aí, surge a dúvida. Quando que o Brasil pode expulsar alguém do nosso território? Está previsto no artigo 54, parágrafo 1º da Lei 13.445 de 2017. E quando que se admite a expulsão? Então, o que pode dar causa à expulsão? É a condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de, inciso 1º, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, promulgado pelo Decreto 4388 de setembro de 2002. Tudo bem? Então, se o indivíduo praticar qualquer destes crimes no Brasil, o Brasil pode expulsá-lo após haver sentença condenatória transitada em julgado. Perfeito? Inciso 2º. Pode dar causa à expulsão. A prática com sentença condenatória transitada em julgado de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, considerada a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Então, alguém que pratica um crime que dá ensejo a pena privativa de liberdade, e o Brasil entende que não vale a pena manter este indivíduo, que ele não vai se ressocializar, ou porque o crime foi muito grave. Tudo bem? E sempre que alguém
entrar nesses incisos primeiro e segundo, admite-se a expulsão de maneira irrestrita? Não. Existem hipóteses, que são as hipóteses do artigo 55 da Lei 13.445 de 2017, em que a expulsão não é admitida, tudo bem? Então, quando não se admite a expulsão? Quando a medida configurar extradição admitida pela legislação brasileira. Aqui nós estamos com a hipótese de extradição inadmitida. Então, o que isso significa? Imagina o seguinte, não é possível extraditar alguém do Brasil se a pena estiver prescrita. Então, imagina que o indivíduo tenha praticado aqueles crimes do artigo 54, incisos 1º e 2º, que eu mencionei para vocês, só que a pena prescreveu. O Brasil não pode expulsá-lo, tudo bem? Porque tem a vedação do... que seria uma hipótese, se fosse extradição, não poderia extraditar. Então, também não pode expulsar, porque a pena está prescrita, tudo bem? Aí, uma segunda hipótese em que se não admite expulsão é se o expulsando ele tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, tá bom? Isso é para manter o núcleo familiar, ficaria muito pior. O indivíduo que está em um processo de expulsão, ele já recebeu uma condenação transitada em julgado, perfeito? Imagina que ele tem família, isso já é um abalo para a família dele. Se expulsá-lo, ele fica proibido por um tempo de reingressar no Brasil. Então, isso geraria um problema ainda maior para a família dele. Por isso que não se admite a expulsão nessa hipótese. Uma outra hipótese que não se admite expulsão. O expulsando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Então, o indivíduo tem união estável ou casamento, ambos reconhecidos judicialmente, não se admite a expulsão. Motivo, manutenção do vínculo familiar, tá bom? Outra hipótese em que não se admite expulsão. O expulsando tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país. Qual que é o motivo dessa proibição de expulsão? O indivíduo, muito embora ele seja estrangeiro, ele tem uma vida no Brasil. Então, por isso que não se admite a expulsão dele. E a última hipótese de impossibilidade de expulsão é quando o expulsando for pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Então, aqui não é uma expulsão proibida de maneira incondicionada. Aqui, se o indivíduo ele residir mais de 10 anos no Brasil e tiver mais de 70 anos, pede-se que as autoridades tenham maior atenção para o caso dele. Mas pode haver expulsão dependendo da gravidade e do fundamento, tá bom? Combinado? E aí, turma, vamos para o outro crime da aula. Crime de denunciação caluniosa. Qual que é o tipo penal? Esse é um crime que foi modificado, ele era bem mais curtinho. Para quem já está vendo o direito penal há mais tempo, deve se recordar, o tipo penal era mais enxuto e ele foi alargado, tá bom? Então, o que o tipo penal do artigo 339 nos diz? Dar causa. Então, ó, denunciação caluniosa, DK. Então, DC. Então, dar causa, denunciação caluniosa. É um jeitinho que o povo usa para decorar, beleza? Então, dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, tá bom? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. O que o indivíduo faz? Ele afirma, ele imputa para alguém que esta pessoa praticou um crime, uma infração ético-disciplinar ou um ato ímprobo, e este fato do indivíduo imputar para alguém quaisquer destas condutas acaba gerando a instauração. Então, vai começar
um inquérito, um inquérito policial, um procedimento investigatório criminal, que é o PIC, um processo judicial ou um processo administrativo disciplinar, né, o PAD, ou um inquérito civil ou uma ação de improbidade. Então, tem essas duas etapas. O indivíduo imputa a conduta e inicia-se um processo por conta desta imputação. Combinado? E aí existe uma causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 1º, que a pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Anonimato, o indivíduo coloca lá na corregedoria de um órgão público que determinado servidor praticou uma infração ético-disciplinar, certo? E a pessoa não assina essa denúncia para a corregedoria. Depois descobre-se que a denúncia é falsa e, por meio de tecnologia, descobre-se quem fez a imputação. A pena será aumentada da sexta parte, porque a pessoa não assinou a representação. Agora, nome suposto é pseudônimo. Imagina que a pessoa escreve lá @ética no serviço público. A pessoa usou um nome suposto. A pena também será aumentada da sexta parte, combinado? Só que o tipo penal também prevê hipóteses de diminuição de pena. Então, a pena fica diminuída da metade se a imputação aqui é de contravenção penal, beleza? Se for crime, é a pena do caput. Se a imputação for de contravenção penal, que é um tipo de delito mais brando, é um tipo de infração penal mais branda, aí a pena é diminuída da metade. Qual que é o elemento subjetivo da denunciação caluniosa? É o dolo. O indivíduo sabe que aquela imputação é falsa e mesmo assim ele a faz. É um crime comum, qualquer pessoa pode praticar esse delito, não se exigindo uma qualidade especial do agente. E é um crime material, não basta a denúncia. Tem que haver a instauração de um inquérito, de um processo administrativo disciplinar, de um processo civil, tudo bem? Então precisa das duas coisas: imputação mais início de um procedimento. Outra questão que é sempre importante que vocês decorem: a necessidade de imputar um fato certo a alguém determinado. Se você mencionar que houve um crime, não imputa para ninguém e esta imputação é falsa e esse crime não aconteceu, você incide no tipo penal da falsa comunicação de crime, que nós veremos na próxima aula, tudo bem? Na denunciação caluniosa, você precisa mencionar que houve um crime, uma infração ético-disciplinar que seja falsa e você ainda afirma que este crime, essa infração ético-disciplinar, etc., foi praticada por alguém certo e determinado. Combinado? E qual é o momento consumativo desse delito? É no momento em que o procedimento é instaurado. Beleza? Agora, uma dúvida que surge na doutrina. E se a imputação falsa, ao invés de gerar um inquérito, um PIC, um processo judicial, gera a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito? Estamos no crime de denunciação caluniosa? Não, turma. Por quê? Porque CPI não consta no rol do Código Penal e os crimes são regidos pelo princípio da estrita legalidade. Perfeito? E uma dúvida que sempre surge é qual que é a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa. Aqui, turma, na calúnia nós temos um crime contra a honra. Perfeito? Na denunciação caluniosa, nós temos um crime contra a administração da justiça. Na calúnia, nós estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo. Na denunciação caluniosa, nós temos um crime de elevada gravidade. Na calúnia, basta a imputação de um fato definido como crime para alguém de maneira falsa. Acabou. Fulano praticou um crime. E isso é mentira. Acabou. Aqui é calúnia, beleza? O que acontece na
denunciação caluniosa? Você pode imputar crime, você pode imputar infração ético-disciplinar, você pode imputar um ato ímprobo. Então, são três coisas que você pode imputar falsamente para alguém. E essa imputação tem que gerar, tem que dar causa à instauração de quaisquer daqueles procedimentos investigatórios que eu mencionei anteriormente, tá? Na calúnia, para encerrar, a ação penal ela é privada ou ela pode ser ação penal pública condicionada à representação. E para encerrar, a denunciação caluniosa é sempre processada mediante ação penal pública incondicionada. Perfeito? Turma, encerramos nossa primeira aula. Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.